Deus ama tanto o ser humano, o homem, a mulher, que Ele faz tempestade acontecer por minha e a tua causa para nos salvar. Deus sempre vai agir no que for preciso para salvar a humanidade. É verdade. O quarto é o meu. Quarto ponto, o meu. Deus manda até no nosso arbítrio quando Ele quiser. O nosso arbítrio não vai até onde Deus quer. A gente faz plano, né? A gente projeta coisas na nossa vida, mas só quem tem a última palavra não é Deus. Amém. É só Deus. A gente vê isso no livro de Jonas. Jonas queria ou não ir para Nínive? Não queria. Não. Aonde que era o projeto de Jonas? Tarsis. Tarsis, irmão. O projeto de Jonas era o seu bem-estar, vamos dizer assim. Porque lá em Tarsis não tinha os ninivitas. O ninivita era cruel. História diz que os ninivitas, irmãos, eles abriam uma mulher grávida, tiravam o bebê e botavam um gato dentro. Isso é história, né? Ele era o Hitler da vida, o governo da época. Eu creio também, pastor, que muitos dos parentes de Jonas morreram ali, porque eles eram cruel. Diz história também que eles apenduravam as pessoas num poste para humilhar a cidade. As pessoas viravam fogueira, vivo, não era morto, não era vivo. Então quando Deus diz, oh, Jonas, eu quero tu em Nínive. O quê? Eu vou é para lá, ó. Lá eu vou estar lá no lugar, num porto, né, seguro. Lá não vai ter esses caras tudo maluco. Lá é o meu sonho. Deus respeita o meu livre-arbítrio e não vai intrometer na minha vida. Se eu não quero, Deus não pode fazer. Só que eu tenho uma notícia mal. Se tu não quer, Deus faz. Se tu não vai, Deus te leva. Essa é notícia muito boa e ruim, né? Porque boa por quê? Porque se Deus te levar para onde Ele quer, Ele também é o responsável para cuidar de você. Porque Jonas, ele veio, irmão, e ainda veio bravo com a vontade de Deus. Ele disse, os ninivitas vão ser destruídos em 40 dias. Vai acontecer aqui uma tragédia. Tu sabe o que ele estava dizendo? Eu não sei como Deus vai matar vocês. Ou é com tempestade, ou é com fogo, ou é com terremoto. Eu só sei dizer uma coisa, a mensagem de Jonas era essa. Vocês vão morrer tudo. Mas sabe por que ele estava falando assim? Ele estava falando com raiva já. Só que ele disse para Deus, eu não quero isso, porque Deus, eu sei que quer salvar eles. Eu não quero pegar, porque eu sei que quer salvar eles, eu não quero que ele seja salvo. Só que, irmão, quando Deus quer salvar o seu povo, porque o povo de Deus, irmão, é o muçulmano, é o endemoniado, é o satanista, é quem nós achar que é o pior da terra. Essa é a alma de Deus. É que a gente seleciona, não, Deus pode salvar o brasileiro, né, muçulmano. Deus, o muçulmano é o capeta. Só que Deus tem grandes planos com o muçulmano. Porque o muçulmano, se você não sabe, é a descendência de Abraão. Ele é o Ismael, né? Só que Deus não disse só para o Isaac que ele seria uma grande nação, ele também disse para o Ismael. Amém. Porque Deus não está olhando o que você tem de problema. Ele está olhando que ele é teu pai. Ele tinha Ismael como filho. Então ele queria abençoar Ismael também. Se ele foi para o lado errado, o problema é dele. Mas Deus queria abençoar. Então a palavra de Deus nessa, que Deus colocou no meu coração é: não adianta se escapar de Deus. Ele te pega aonde for preciso. E se for preciso, como eu li,
ele cria uma tempestade em alto mar. Porque ele precisa salvar vidas. Amém? Nós vamos louvar o Senhor. Deu um instrumento desse, porque era poucos lá em Minas que tinha. Quando eu via lá na igreja em Minas, eu ficava muito emocionada. Mas era muito raro a gente ter. Amém. Deus é bom. Aí o som, É, sol, lá, ré. Vamos fazer uma leitura, irmão daí. Vamos. Pegou o irmão daí agora de surpresa aqui, né? Ele tem uma palavra sempre no coração. Glória a Deus, né? Deus fala contigo todo dia, irmão. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, né? Você vê, ó, passei o dia inteiro quase com esse homem aqui hoje. Mexi na caminhonete dele o dia inteiro aqui. Aí arrumei tudo, fui embora. Chego aqui agora casado. O homem fala, faz uma leitura para nós, irmão. É brincadeira, né? Você está vendo, Glória a né? Deus. Deus pega de surpresa. Você vê como que Deus é tão bom, que Deus é tão maravilhoso. Né? Eu tenho esse versículo, são 3 versículos que eu tenho, Coisa tremenda. falando sobre o amor. Aleluia. Sobre o amor. E desde manhã eu estava com isso na cabeça e fui lendo e tal. E cheguei vocês cantando, E você sabe que eu errei, né? O não percebi. eu falei um nome e cantei outro, vocês sabem, né? E- Tava com ele na minha cabeça assim, não sabe? O dia inteiro. E o montador foi, fala Deus, não foi? Mas na hora saiu esse. Até agora eu tô puxando da memória. Não é? O irmão cantou, falei, acho que você cantou antes de mim chegar aqui, imaginei. Então, Cuidado. eu cheguei e escutei vocês cantando. Aí o Jorge começou a falar sobre o amor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês um pouquinho aqui. Amém, Jesus. Você precisa abrir suas Bíblias em 1 João 5, de 1 a 3. Primeiro João, 1 João, o pastor pregou na semana passada, Aqui, ó. terça-feira. terça-feira. Você não estava É aqui, Deus mas eu falando. vi. É Deus falando. Ó, tá enxergando? É Deus falando. É Deus falando. Todos acharam? Amém. Quem não conseguiu, sempre do lado do crente, que ele consegue achar. Quer dizer, espero isso. 1 João 5. Não. 1 João 1, 5, de 1 a 3. 1 João 5, já sei. Isso. Vamos lá? Amém. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, ama também ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, guardamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Você vê, Deus nos ama tanto. Aleluia. Ele nos deu os seus mandamentos. E se nós seguirmos, Ele vai nos amar mais ainda. E eu sempre falo para vocês aqui, para vocês levarem desde quando vocês saíram do Brasil. Não quero depois, quando vocês saíram do Brasil e chegaram aqui. Quantas lutas vocês não passaram? Meu Deus. E Deus estava ali. Aleluia. Por mais que vocês pensem que Deus não estava, mas Ele estava. Glória a Deus. Porque Ele te ama. Glória a Deus. Desde vocês nem tinham fio de cabeça, não tinham gota de sangue. Ele já amava vocês. Amém. Eu não tenho muito o que falar, Glória a Deus. porque ele me pegou de surpresa, mas era isso que eu queria deixar para vocês. Amém. Glória a Deus. Não tem muito, falou tudo, né? O pastor pregou essa palavra É mesmo? 20 minutos, né, pastor? Foi. Só Terça-feira. sobre de 5, 1 ao 4, né? É mesmo? Falou tudo terça-feira. Falou. Aí, Ah, pastor, é, Deus confirmando que o negócio estava em ordem. Deixa eu falar, Amém, pastor. porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho por nós. Aleluia. Amém. É verdade, mano. É isso aí que Deus fez. Ele deu o seu único filho. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares.
Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Seu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. A serva do Senhor Sônia vai estar trazendo a palavra para nós. Vamos orar todos pela vida dela, para que Deus venha falar conosco. Meu Deus, nós te louvamos, meu Pai. Sim, sim. Meu Senhor, Pai. aqui está a tua filha, Senhor. Obrigada. Nessa noite ela possa ser usada nas tuas mãos, Sim, Deus. sim. Que ela possa falar para nós tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, Pai. Sopra nos nossos ouvidos, Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz, meu Pai. No nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos ler a palavra. Eu queria cumprimentar com boa noite a paz do Senhor. Amém. Tudo que foi falado aqui, tudo que foi falado, porque o nosso Deus é um Deus que Ele sabe das nossas necessidades, por que nós viemos aqui hoje, conhece o nosso coração, conhece a necessidade nossa, então Ele já sabia. E eu lá na minha casa, quando estava eu lia um texto, lia outro, eu estava até fazendo o meu devocional hoje de manhã e depois ainda fui ler aquela carta para responder o teste do estudo que nós estamos fazendo nas segundas-feiras, né? E eu lá tive que ler e tudo mais, mas eu li, eu falava, não encontro não tá. Mas à medida que lia, o Senhor falava comigo, fala assim. Mas aí a gente fica, né? Para confirmar. Aí irmão Adail, Patrício, deu uma palavra, irmão Adail falou aquela palavra sobre o amor, meu esposo, tudo aqui colaborou. Os hinos, tudo colaborou. E nós vamos saber por quê. Romanos, capítulo 8, versículos só o 9, o 10. Vamos lá, porque depois nós vamos ler outro texto também. Romanos, capítulo 8, os versículos 9 e 10. Fala amém. Eu quero um amém mais forte, eu vou esperar um pouquinho. Romanos, capítulo 8, versículos 9 e 10. Amém. 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 Faz possível, amém. Paulinha, você tem o seu? Leia para nós, Paulinha, só o 9 e 8. 9 e 10, né? É 9 e 10, desculpa. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está entre nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém. Amém. Vamos, glória a Deus, é lindo demais, né? Nós falamos sobre amor, não falou? Então tá bom, nós vamos entender um pouquinho mais amor, porque a gente tem ideia de amor de uma coisa diferente. Nós demos muito amor nos filmes. Nós vamos entender o que é amor. Amor está lá na 1 Coríntios 13, né? Que o amor sofre, o amor tudo suporta, mas para a gente entender mais um pouquinho, nós vamos. E vai falar sobre amor, vai falar sobre gratidão. Vamos lá, Salmo 124, que o nosso irmão Adail leu aqui na semana passada no culto e eu martelando. Eu fico mastigando. Salmos, eu sou daqueles que eu penso, que vai entrando a palavra dentro de mim e eu começo depois a ler lá na minha casa. Salmo 124. Deixa eu ler esse Salmo 124 aqui.
que é muito lindo para nós lembrar de uma coisa. Eu sei que cada um vai lembrar de algo na sua vida. Ó, se não fora o Senhor Glória a Deus. que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Nós vamos colocar Israel porque tem escrito Israel, mas ora diga Pastor Jorge, ora diga Patrício, ora diga Paulinho, ora diga Eduardo, ora diga. Vamos botar assim, que a gente quando lê o texto, a gente vai trazendo para nós. Porque para Israel, mas hoje para nós, para mim, para tu, a palavra de Deus deve ser também compreendida assim, ó. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantam contra nós, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Paulinha, quando tu teve aquele anúncio daquele médico, que tu, quando estava grávida, teve. Ah, se não fosse o Senhor que esteve do seu lado. Ó, Mário, se não fosse o Senhor que esteve do teu lado. Se não fosse eu, se não fosse... Ah, que coisa linda. Ó, quando os homens se levantaram contra nós, mas nós temos que botar também a nossa história. Ó, eles então nos teriam engolidos vivos, os nossos inimigos, tá? Quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. O irmão Adair leu, foi só os versículos cá abaixo, mas eu queria ler todo. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes, não deixou nós ser destruídos por Satanás, que levanta muitos ou levanta situações para nos destruir. Ó, a nossa alma escapou, oh meu Deus, como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço que quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está aí no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Podem se sentar, ficando tranquilos, que eu vou terminar logo, viu? Glória a Jesus. Louvado Irmão, seja o nome. eu não sei, eu vou um pouquinho aqui. Põe o relógio para despertar, lindo. Eu preciso. Gente, essa coisa bonita demais. O Salmo 124, como a palavra de Deus é toda linda. Mas, pastor, tem hora que eu estou lendo a Bíblia e eu fico assim, vagando, parece que estou assim, perdida. Mas tem hora que eu leio, parece que ela vai entrando como um alimento que eu vou comendo. E parece que hoje eu estava assim o dia inteiro. Eu andava pela casa, uma coisa. Aí um irmão mandou para mim lá do Brasil, um homem que Deus levantou, ele ora muito por mim, um presbítero, de nome Laureano, com a esposa. Ele do nada assim, ele me manda um louvor. Uma coisa mais linda. E eu estava lendo a palavra e falei, nossa, quando eu ouvi o louvor, eu falei, bateu com a palavra. Então, o Salmo 124, quando o irmão Adair estava lendo aqui, eu estou assim, o que esse homem está lendo aqui, meu Deus, é para mim. Então, quando eu vejo que aquela palavra, eu absorvo aquela palavra, eu começo a ler aquela palavra. O Salmo 124 fala da presença do Senhor, do livramento do Senhor, e ainda afirma que ai de nós, se não fosse o Senhor, se o Senhor não estivesse naquela situação, se Ele não estivesse naquela história, se Ele não estivesse naquele momento, se Ele não estivesse naquele lugar, nós não teríamos escapado. E muitas vezes, Eduardo, a gente lê a Bíblia e fala assim, ó, mas escapar de quê? Ali está falando de Israel, de um povo na guerra que foi quando Israel vai destruir Israel. Nós não estamos nessa situação, isso foi 2000 anos atrás. Não, não é só isso não. Daquela aflição que a gente está lá na nossa casa, que ninguém sabe. Daquela aflição que foi causada para a nossa vida, de uma enfermidade, de uma falta de um dinheiro, para nós sairmos de uma dívida que está nos afligindo e nos levando à loucura, tirando o nosso sono, de uma notícia que nos abala. Isso é uma guerra, irmão. É porque a gente só pensa de guerra de flecha, né, daquele tempo, ou guerra de canhão, como foi no tempo. Hoje guerra cibernética, né? Hoje guerra, né, ela é toda diferente, né? Não, irmãos. Guerra é guerra. Guerra é problema. Guerra é situação difícil. Guerra é algo que eu perdi o controle, mas que o Senhor não perdeu. Olha,
Glória a Deus. Quando fala assim, olha, os inimigos nossos nos teriam engolidos vivos. Irmão, você sabe o que quando o meu esposo disse aquele negócio que eles jogavam fogo nas pessoas e colocavam eles para acender, era vivos. Você sabe o que é uma pessoa nos engolir viva? Mário, eu vou dar uma ideia. A gente está com um problema seríssimo. A gente está enfrentando uma luta seríssima. Ao invés de ter alguém para nos dar uma ajuda, vem tentando botar mais peso para nos matar vivos. E vai matando lentamente. Botar aquele fogo naquelas pessoas naquela época e botar a tocha nelas, elas não morriam da hora para outra. Quem diz que a pessoa que morre queimada morre da hora para outra? Ela morre lenta. E ela vai gritando, ela vai gemendo. Assim também é nós nas nossas lutas e problemas da vida. Muitas vezes eles tornam tão pesado, Poliana. Tu ainda é pequena, tu ainda é jovem na tua caminhada. Mas eu sei que você também tem os seus problemas, sabe? Eu sei que tem as suas dificuldades. Porque eu, quando estava na tua idade, eu tinha os meus dilemas, as minhas questões, que parecia ser pequena para outras pessoas, mas que eram grandes para mim. Porque só a gente conhece, na verdade, a vida da gente e as dificuldades. Mas creio, aqui como diz assim, olha, Poliana, se não for o Senhor que esteve do nosso lado, o Senhor está do seu lado. Porque se ele não tivesse, minha filha, ele não teria chegado até essa idade, vencendo as dificuldades. Verdade. Então o Senhor está do nosso lado. Se não for o Senhor, tu já teria perdido, minha filha. Tu não estaria servindo o Senhor, não. Glória a Deus. Olha outra coisa linda, e aqui eu quero pular para aquele que a Paulinha leu. Fala assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinhos. O laço quebrou-se e nós escapamos. Meu Deus do céu, você é tremendo. Gente, eu não sei os irmãos, mas quando eu era bem mais nova, eu construía de pauzinho, mas era pouco. Você já viu isso? Era pouco. Só que eu não queria pegar os passarinhos. Vocês já viram uma pessoa assim? Aqui é para pegar, viu, irmãos? Eu construía porque eu achava bonitinho a arapuca. Só que eu não gostava, eu nunca gostei de judiar de animal. Eu sempre fui uma pessoa muito de amar os animais. Tanto que lá no Brasil, na minha terra, eles falavam assim: ô Sônia, você é exagerada. Eu beijava os meus cachorrinhos. Eu alisava o tempo todo os gatinhos que eu tinha lá em casa. Os gatinhos ficavam me seguindo, é igual o Romeu, né, Anjo? Romeu louco por mim, lá em casa. Eu tenho cuidado com o animal. Você sabe por quê? Desde quando eu li na Bíblia uma passagem que me comoveu. Não é que animal tem alma não, tá, gente? Não é nada disso não. O animal morreu, acabou. Mas ali na palavra de Deus diz que o Senhor criou os animais para servir ao homem. Ou seja, servir, tanto um burro serve para quê? Para carregar, muito pesado, não é verdade? Um cavalo para nos carregar. Esses animaizinhos assim, igual um cachorrinho, um gatinho, para nos dar deleite, gente, para nós entreter, são coisinhas bonitinhas, para nós cuidar. Tudo que Deus criou é para a gente cuidar, não é para destruir, é igual uma flor. Não é para destruir, mas eu fazia as arapucas. Eu fazia e ficava de longe, né? Mas quando o passarinho chegava, eu corria e tocava. Vocês já viram a pessoa assim? Agora o meu irmão não. Ficava olhando meu irmão. Ele construía a arapuca, ele ficava de longe e doido para pegar o passarinho. Quando o passarinho caía ali dentro, sabe o que o meu irmão fazia? Tu chorava depois. Meu irmão levava o passarinho lá para casa, que era rolinha, tá, irmão? Fazia um cozidinho dela. Papazinho. Eu olhava, eu não como. Meu irmão olhava, estraçalhava as perninhas da rolinha. Comia. E eu olhava e falava: não vou comer. Olhava de lá. Olha como é o inimigo das nossas almas, ou como o inimigo é furioso. Ele faz um laço, nós estamos comparando para nós entender, tá, irmão? A gente usa igual Jesus. Jesus usava o peixe, a árvore para falar. Não é a árvore, por que ele comparava? Os ramos. Para a gente saber que tem uma árvore que tem ramos, tá vendo? Peixe. Jesus não usava o peixe, é para a gente entender. Jesus gosta de usar coisa real, então eu também gosto. Aí, olha, o pássaro,
ele era pego, ele virava comidinha, como eu falei, né? Nós, irmãos, Satanás arma o laço para nossa vida com o intuito de nos pegar e nos comer vivos. A gente vendo, a gente vê às vezes a destruição da família e ele vai fazendo lentamente. Sabe por quê, gente? O inimigo das nossas almas, ele tem uma característica nele. Eu me arrepio só de ver. A característica é não gosta de nos matar logo. Ele é como aquela arapuca que você fica de cá vigiando, sabe? Para esperar a presa entrar. Satanás também, ele tem essa característica, ele gosta da coisa lenta. Sabe por que lento, pastor? Porque machuca mais. Ele gosta de ver o sofrimento da caça. Quando você está no sofrimento, ele gosta de tornar, por exemplo, uma dor de um problema. Ele leva você a ir para uma depressão do problema, porque ele quer te ver longo tempo. Para depois tu pegar e tu fazer uma loucura como nós, né, Lena? Já vimos amigos que frequentou a nossa casa, que nós somos no enterro dele depois. Porque ele vai levando a pessoa à loucura. Vocês já viram a pessoa loucura? Eu já. Eu já entrou gente na minha casa, lá, aqui, eu e Jorge, socorrendo na loucura, dizendo que estava pensando em fazer besteira. E eu, depois que ele saiu de lá, que nós oramos, falou que estava se sentindo melhor, falei, Jorge, Satanás estava levando essa pessoa, brincando com ele igual um rato. Porque Satanás brinca com nós igual um rato. Ele mostra para nós um problema maior do que é, que não tem solução, mas tem. Sabe por que não tem solução para nós? Para o crente tem. A morte é solução, mas para o ímpio não. Por isso que Deus tem prazer na morte do santo, mas do ímpio ele não tem prazer, porque o ímpio vai diretamente para um local que ele não tem volta. Agora no céu não, no céu é garantido. Nós não morremos, nós dormimos. Agora eu vou onde a Paulinha. E ó, por que eu vou completar aqui que falou, tudo falou amor. Irmão, quando a gente lê esse texto e vê que ó, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. É o último versículo. Irmão, o que gera aqui em nós? O que a gente vê, o que a gente cantou, que o tempo todo que a gente falou, Patrícia falou, já falou, amor. Só alguém que ama tanto, se preocupa com a nossa vida a ponto de nos tirar do laço do passarinheiro. Aquela vida que nós vivíamos lá em Seguros. O diabo brincando com nós do rato. Agora nós estamos na presença do Senhor. O que é que nós entendemos? Que nós ouvimos a voz do nosso Deus que nos guarda, que nos livra, que nos socorre. Nós temos a quem clamar. Se a coisa está apertada, eu entro pro quarto, eu estou na sala, na cozinha, qualquer lugar, irmão, eu só canto. Mas clama ao Senhor. Ele dá livramento. Ele cura. Porque cura, eu sou prova disso. Várias enfermidades aqui na América. E outra coisa, eu tenho uma coisa para contar aqui. Nós estávamos para viajar semana retrasada, mas Jorge estava lá em casa preocupado. Jorge foi ao médico. Finalmente, Jesus. Que é tantas vezes que eu falo. Eu falei, ó, meu filho, a gente vai orar, mas você vai no médico. Eu quero ver o resultado, para nós repreender o resultado. Mas vai no médico. E eu lá confiando em Jesus. Chegou no médico, pensou que era uma coisa que deveria ser muito séria. Chegou o médico e falou, não é isso não. Tiramos o negócio, olhamos tudo. Não é. É outra coisa simples. Mas eu falei, livramento. Porque podia ser uma coisa má sim, pastor. Mas a gente orou antes. E quem disse? Por isso que tem coisas que você pensa assim, não era. Mas Jesus fez favorável. E agora eu vou ler o texto que a Paulinha, para me terminar. O texto que a Paulinha leu lá, que estava em... Esse aí eu vou achar agora, porque essa Bíblia aqui é para ceguinho, viu, irmão? Não choque comigo, não com Bíblia, não, porque falar, mas crente não usa iPad, telefone, tudo é convertido ao Senhor. Foi Ele que deu inteligência ao homem para só não pode achar que é pecado. Tudo que Deus criou é perfeito. O homem que usa do jeito que quer. Aí é o homem, né? Aí o problema é outro. Fala assim, olha, Romanos capítulo 8, versículo 9 e 10 que a Paulinha leu. Vós, porém,
não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmão, se nós conhecemos a Cristo, se nós sabemos que Ele cuida de nós e que Ele nos livra, gera amor, que a gente vê o amor dele. Quem vê amor de Cristo, só mais um, quem vê o amor de Cristo, a gente retribui amor. Por quê? Irmão, se a gente vê que Cristo nos livra, inspira gratidão. Eu sou uma pessoa grata. Tu é uma pessoa grata. O Senhor já nos tirou aquela cegueira espiritual. Antes a gente não entendia as coisas do Espírito. Porque o homem carnal não pode entender as coisas espirituais. Mas o homem espiritual entende as coisas do Espírito. E aqui está falando assim, olha, vós, porém, não está na carne. Ou seja, nós não vivemos na carne, onde nós não compreendemos mais as coisas. Antes nós não compreendíamos porque nós vivíamos na carne, no pecado, onde o Espírito Santo não sobressaía, onde ele não nos dava conexão com o Pai. Hoje nós vivemos no Espírito. Hoje o nosso testemunho é diferente. Glória a Deus. Olha, às vezes eu quero fazer coisa, eu erro, viu? Quero fazer pecadora, tá aqui, olha, na frente de vocês. Erro, faço coisa, mas o Espírito Santo fala assim comigo, tu errou. Volta lá para consertar. Glória a Deus. Se tu fez algo com aquela pessoa, volta lá. Irmãos, eu já tive melhor não fazer errado, porque eu já tive que sair da minha casa, ligar, encontrar com aquela pessoa, pedir, lá na igreja, chamar a pessoa no cantinho e falar assim, eu falei aquilo. Estava até certo o que eu falei, mas não devia ter falado, porque a vingança cabe a Deus, não é a mim. Eu não posso botar coisa. A mim tem que vir a paz. Agora, olha aqui que interessante, esse Cristo está em vós, se ele está em mim, se está em ti. Na verdade, o corpo está morto por causa do pecado que nele habita, mas o Espírito vive por causa da justiça. Irmão, se tudo aquilo que foi lido no Salmo 124 se tornar verdade na nossa vida, nós somos pessoas, servos gratos. Glória a Deus. Nós entendemos que Deus nos ama e nos livra e nos guarda. Nós tentamos fazer o evangelho de verdade, não é de palavra. Nós amamos uns aos outros e nós amamos o reino de Deus. Olha, o que é eu estar na igreja servindo, nós não podemos achar que aquilo ali é peso, porque quem é grato, que o servir a Cristo é algo precioso, porque se é dando que eu recebo, significa que se eu não der, perdão, meu relógio pitou, mas não posso deixar. Até não dando para Deus eu recebo. Tu imagina então dando. Porque se eu não dou, eu tenho vida. Se eu não dou, eu ando. Se eu não dou, eu tenho trabalho. Porque Deus não mede para nos amar. Não é o que eu dou. Tu entende? Deus. Ele é um Deus dadivoso, mesmo que eu não dou. Não adianta eu também fazer troca. Olha, eu estou fazendo isso para receber isso, porque diz a palavra que ele conhece a intenção dos nossos corações. Nós fazemos é porque nós sentimos vontade. Gente, é uma coisa. Eu não sei. Vocês já viram que parece que quando tu sente que tu é estranho, que tu assim não sabe viver mais longe de Deus, quando tentam te levar, ou tudo forçar para que você não seja aquilo, mas aquilo que habita em ti é tão lindo e tão forte, tu começa a recordar de onde Deus te tirou, e tu quer ser cada vez mais grato, e tudo que toca na casa de Deus gera temor, gera você entrar na casa de Deus. E quando eu digo entrar, onde Deus habita, tu, naquele edifício, onde gera também uma coisa, você entra
como é a palavra, eu sei falar ela, como é a palavra? Reverência. A casa de Deus é um lugar de reverência. O meu corpo, a minha pessoa onde habita Deus é reverente. Você sabia que já chegou no lugar de eu entrar no cinema, eu e Lindo? E no filme nós não vimos aquilo, porque no filme me dizia que tinha aquela... Ficou tão pesado lá dentro que nós falamos, nós íamos ver um filme familiar. A coisa ficou tão pesada, nós saímos. Não, sério. Ninguém estava lá para nos vigiar, pastor, ninguém. Porque não é o pastor, é Jesus. Tu ama, tu é grato, tu sabe o que ele fez. Não precisa dele fazer mais nada, mas ele faz. E aquela casa, que coisa. Eu sempre falo isso. Que o Senhor sempre me lembra quando eu estou pedindo a minha aqui. O Senhor já falou comigo, a gente dei no Brasil, mas você quer aqui também? Você veio pedir. Ó, mas lembra que isso é coisa, hein? Você lembra que isso é coisa, tá bom? O Senhor vai ficar aqui, tá? Então eu até falei assim, diminui o tamanho então, porque você vai ficar aqui, eu estou gastando minha energia só para limpar. Só para limpar. Então, olha que coisa linda. E que eu termino. Eu só queria falar que eu estava tão emocionada hoje com Deus lá na minha casa. Eu falei, Senhor, ele falava comigo, Sônia, quem me ama, ele entende o meu amor. Quem me ama não vai entender na totalidade, vai entender um pouco. Quem me ama é grato. Quem me ama tem temor, não é medo. Porque medo afasta, temor une. Quem me ama, Sônia, tem reverência, perto ou longe. De Deus, não tem como você estar longe, né? Mas perto, ou seja, mesmo quando a pessoa pensa que tem gente que pensa e fala assim, ele não está me vendo, quer ver? Porque até lá no fundo, profundeza, diz a palavra. Lá eles estão lá buscando o Titanic. Lá na profundeza, mas lá Deus está vivendo tudo. Então eu agradeço a oportunidade. No nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. Palavra do Senhor, né? Falou com nós? Falou comigo. Todo culto fala comigo, não sei, eu acho que eu sou muito ruim. Passar para o pastor a palavra. Pastor. Não, pastor. Jorge. Sim. Amados, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Amém. Amém. Agradecer a presença de vocês. Glória a aqui Deus, Deus é bom. no nosso humilde lar. Na verdade, quando a gente diz humilde, mas aonde Jesus está passa a ser o lugar mais seleto da terra. É mesmo, pastor, isso é tremendo. Então, como Jesus está aqui, esse é um lugar especial, Glória, um lugar glória a seleto, Deus. porque Deus está presente aqui. Amém. Glória a Deus. Agradecer de coração a presença da irmã Lúcia, é a primeira vez que está aqui conosco. Glória a Deus, irmão. No culto de terça, ela veio, mas aconteceu um incidente, a irmã se perdeu. E só chegou aqui, já tinha terminado, mas conseguiu chegar aqui, graças a Deus. Cheguei sem o carro, mas depois tem. Mas deu tudo certo. Essa que é a verdade. E quero, de coração, agradecer mais uma vez a presença do nosso querido pastor Jair. Ô, glória. Muito obrigado. O senhor Jailson, eu enganei ele. Eu agradeço por estar aqui. Que possamos estar mais vezes juntos. E quero lhe dizer que sentimos uma alegria muito grande pela sua presença. Sentimos mesmo. Faz parte dessa família. Amém. E nos sentimos, de fato, como ligados um no outro, né? Porque Amém. Jesus é quem nos liga. Amém. É quem dá essa liga, como a nossa querida irmã Sonia acabou de transmitir o recado, a mensagem do Senhor para nós, falando do que nos liga é de fato Jesus Cristo. Amém. Amado, eu quero, que pena que já está, não sei se o horário aí já ainda tem muito tempo, uma hora ainda tem uma hora. Já passou.
Já passou o horário? É assim, irmão, quando a gente está na presença do Senhor, Passa rápido, não tô, pastor? o tempo passa rápido, voa. É cruel. Eu já disse e vou repetir. O inimigo não tem aonde atacar, ele não tem aonde mexer. Aí quando a gente se reúne para servir a Deus, o único lugar que ele encontra espaço é entrar dentro do relógio. Aí ele entra no relógio e diz, eu vou rodar esse relógio, vou rodar o ponteiro, o mais rápido que eu puder, que é para esse povo, não dá tempo para esse povo adorar esse Jesus. Mas ele é tão besta, que quanto mais ele apressa essa hora, mais ele roda o ponteiro, mais nós nos aproximamos de Jesus. Porque em uma dessas horas ele virá para a vida. Eu quero também comunicar aos irmãos que hoje o nosso querido pastor deveria estar conosco aqui. Gostaria muito dele, desde segunda-feira que ele vinha falando para avisar os irmãos que ele estaria aqui, inclusive avisou no culto de sábado a gente participar do nosso culto da Santa Ceia, tá bom? Que já será no nosso novo templo, novo endereço. O nosso último culto aqui no templo atual será sábado, mas no próximo domingo nós já teremos o nosso primeiro culto Deus é ali maravilhoso. no novo espaço. O que eu já deixo aqui para vocês o convite e levem pessoas para participar do culto conosco no domingo lá na igreja, aonde é o espaço da Lighthouse. É isso. E nós queremos, desde já, pedir aos irmãos que nos ajudem, ligando para os amigos, para participar deste culto, porque vai ser uma alegria muito grande estarmos ali no novo espaço que Deus abriu para a sua igreja aqui em Washington, D.C. Eu quero já pedir a vocês que se coloquem em pé e vamos encerrar com uma oração, e eu peço ao meu querido pastor que faça a oração, bom? Fique à vontade. Cumprimentamos o Papai do Senhor. Amém. Eu sei que aqui cheguei no finalzinho, meio atrapalhado aí do endereço. Fiquei um pouquinho ali fora, depois o Gisele me ordenou para a direita ali e cheguei aqui. Glória a Deus. Mas é assim, ó, é uma alegria. Eu vou dizer uma coisa sobre culto doméstico, eu cresci no culto doméstico. Aprendi a dar testemunho no culto doméstico, a pregar. Esse é o lugar mais importante do cristão. Quem é novo dá oportunidade, vão querer falar de Jesus, aprender a expressar, testemunhar, é o importante esse lugar aqui. E eu quero também agradecer, eu tenho um carinho muito especial para o pastor Messias, entendeu? E abrangendo todos, o pastor Jorge também, amigão da gente ali, congregamos ali em Manaus, em Taiscorn, acompanhava ali os cultos já 20 anos atrás. Mas a alegria nunca para. Estamos hoje aqui, né, reunidos em nome de Jesus. E a palavra do Senhor fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Jesus pode batizar, pode curar. Eu vou fazer essa oração, que o pastor deu essa oportunidade, agradeço. E alguém esteja enfermo neste momento, né? Não precisa ser um altar de uma igreja, não precisa ter várias pessoas para ser curado. Mas você está enfermo, bota a mão no seu coração. Se você tem uma necessidade, pedindo para Deus, assim, Senhor, eu quero que resolva lá no trabalho, quero que Deus abra uma porta, um trabalho melhor, ou que for na sua família, alguém que está desviado, você vai botar a mão no seu coração e nós vamos orar. Eu acredito e creio pela fé que esse Deus, que Ele fala assim, em meu nome, quando Ele fala em nome, nós estamos aqui em nome do Senhor. Expulsarão demônios, falarão nova língua, deporão a mão sobre os enfermos, eu curarão, Ele está aqui. Ele vai fazer essa obra. Aleluia. Eu creio, Senhor. Então vamos orar ao Senhor, agradecendo e pelo pedido de cada um de vocês. Amado Pai, em teu nome, Jesus, te agradeço, Senhor, mais uma vez, por esse momento, por esta hora, Senhor.
Eu quero te agradecer, Senhor, Pai, faz por um milagre. muitos, Senhor, que estão aqui, Deus, que nós buscando a cremos, tua presença. Senhor. Cada um tem uma Nós necessidade, te Senhor. amamos, meu Tu Deus. conhece cada pensamento, Senhor, de cada um. Cada necessidade, Senhor, que está passando na sua vida. Seja enfermidade, Nós Senhor, te louvamos, ou trabalho, Senhor, qualquer nós te dificuldade. glorificamos. Nós repreendemos em teu nome, Jesus Cristo. E todo mal, Senhor, toda obra do diabo, Senhor, nós repreendemos nessa hora. Da cura, da Que Satanás, Senhor, não vai ter vez, Senhor. Não vai ter oportunidade, Senhor, nesse momento, para mudar a nossa vida, Senhor. Seja aqui, Senhor, alguém está intercedendo por pessoas ali, Senhor, seja no Brasil ou aqui. tudo que é Em preciso. nome de Jesus, cremos, Senhor, neste momento. E te agradecemos por este culto, Glória ao Senhor. nome do Senhor. Por esse culto doméstico de cada um que esteja aqui, Senhor. Venha guardar o teu povo, despedir de paz para os seus lares, Senhor. É o que te peço por tudo, em teu nome, Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus agora